Ah, maravilha, vamos lá para o nosso estudo então. Deixa eu dar uma organizada aqui, que eu já falei que a dinâmica dessa vez, né? A Linda estava me cobrando, né? Estava dizendo, por que que você não faz como você fez? Grava. Claro, dá uma dinâmica toda diferente, fica a aula, fica, eu acredito que fica mais, assim, tem uma dinâmica, uma agilidade, mas eu escolhi mesmo estar aqui presente com vocês e poder também, dessa maneira, compartilhar a palavra de Deus como estamos fazendo. Tá? Eu quero começar lendo o nosso texto áureo, na verdade, a palavra de Deus, que vai dizer o seguinte. Mas o Espírito produz este fruto. Portanto, no singular aí, como você pode ver. Deixa eu ver aqui, acho que isso mesmo. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, tá bem? Hoje a versão está um pouquinho diferente da versão que nós usamos normalmente, porque há várias versões e existem também palavras que são sinônimas. Mas eu, porém, gosto do texto que vai falar, ao invés de falar fé, fala fidelidade. Ao invés de falar, por exemplo, paciência, ele fala longanimidade. Eu vejo sutis diferenças nessas palavras e na sua abrangência, mas, de forma geral, nós estamos tratando da mesma coisa. E hoje nós vamos estudar dois frutos hoje, né? Vamos estudar longanimidade, que pode ser também entendido por paciência, e benignidade, que em algumas versões está como amabilidade. Bem, longanimidade ou paciência. Longanimidade é amor passivo, é um amor resistente. Longanimidade é um amor resiliente. Bem, é ter uma atitude extrema de paciência para com alguém que se colocou contra você, ofendeu a sua honra ou dignidade, ou seja, é você ter paciência com quem está injuriando você. Bem, meus irmãos, já viu que não é brincadeira, ok? A longanimidade. Opa, desculpa aí. Eu estou numa live agora e acho que alguém ligou para mim, então, ok. Desculpa aí, deixa eu até. Esse cuidado eu não tive, deixa eu desligar, porque a minha câmera é o meu telefone. Não, tá tudo bem. Peço desculpa aí para vocês. Ok. Eu uso o meu smartphone como câmera, né? E alguém ligou para mim exatamente nesse momento. Bom, ok, gente. Ah, então veja só, a longanimidade, não é? Ela, portanto, não é com todo mundo. Você não é longânimo com todo mundo. O exercício dessa característica do fruto do Espírito não são para todos. A longanimidade, ela tem a sua utilidade e ela entra em ação com gente irritante, olha só, que escolheu você para criticar. Sabe aquela pessoa que você diz uma coisa, Deus é bom, e a pessoa vai lá no Facebook e diz, também, porque do jeito tá. Entendeu? Sabe aquela pessoa que olha no seu trabalho, olha na sua fisionomia, olha na roupa que você usa, sabe aquela pessoa que
Entendeu? Ele fica o tempo todo te criticando, falando mal de você, entendeu? Assim, injuriando você, ofendendo sua honra, ofendendo a sua dignidade. Imagina uma pessoa desse tipo pegando no seu pé, aquela pedra no seu sapato. Bem, aí é que você vai exercer a longanimidade. Segundo Provérbios, capítulo 14, versículo 19, eu não sei se eu... 29, eu não sei se eu coloquei... Aqui, ó. Deixa eu escolher aqui uma outra versão, um minutinho só. Eu estou escolhendo aqui uma versão para compartilhar com você um texto. Olha só o que diz aqui esse texto. O longânimo, Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ou seja, em algumas versões aqui vai falar assim, o impaciente, não é? Exalta a loucura. Então essa versão aí está falando a diferença entre uma pessoa que é longânima e uma pessoa que é impaciente. Se antes de aceitar Jesus, o seu pavio era curto, agora você precisa pedir a Deus que o ensine a torná-lo mais longo. A expressão pavio curto, ou seja, está bem pertinho da pólvora, né? Pegou um foguinho ali, já explode tudo. Pavio longo, aquele pavio que vai. Então peça a Deus para o seu pavio ser bem mais longo do que era. Sabe por quê? Porque Satanás fará de tudo para tirar você da graça. Satanás fará de tudo para explodir você o tempo todo ou provocar iras e atitudes explosivas na sua vida. Bem, antes de continuar, deixa eu te dar um conselho aqui, uma dica. Quando você estiver ouvindo um sermão, lendo a Bíblia ou participando de um estudo como esse, procure ouvi-lo contra você e nunca a seu favor. É o meu conselho para você. Sabe por quê? Porque às vezes, enquanto estamos ouvindo, né, nós podemos acreditar que aquelas palavras, especialmente quando são correções, não é verdade? Não são para nós, mas para outra pessoa que não está ali, né? Às vezes eu já fui fazer pregação assim para casais, né, gente? Ou em algumas outras situações, a gente diz, olha, você não pode ser estourado porque Deus não gosta. E a pessoa fala, Jesus, oh, glória a Deus. E a gente fica pensando em outra pessoa. Mas olha, eu quero honestamente aconselhar você a ouvir um sermão, ler a palavra e um estudo bíblico contra você. Considere o fato de que muitas vezes você é a pessoa que está fazendo outro ter que ser longânimo. Então, eu prefiro acreditar que eu sou o problema da história. Essa é uma característica maravilhosa que evita muitos problemas. Quando você ler a Bíblia, nunca lê a Bíblia assim, olha, bem-aventurados, pacificadores, e aí você fala assim, uau, fulano tinha que ouvir esse negócio, fulano tinha que estar aqui, essa mensagem é para ele. Não, às vezes é você que está precisando mesmo ouvir aquela palavra, tá bom? Então, ao falar cada fruto aqui, vai pensando em você mesmo e vai dizendo assim, Deus, existe pelo menos 5% desse palavrão aí, né? Longanimidade. Será que existe isso dentro de mim? Tem isso em mim? Esse comportamento que é fruto do seu espírito pode ser achado em mim? Sou eu quem está forçando os outros, não é, a ficarem crentes? Eu me lembro do testemunho de alguém me dizendo, pastor, eu era um terror, pastor. Onde eu chegava, Satanás ia embora na hora. Sabe por quê? Aí eu, interessado, falou, opa, é muito poder. Ele disse, não, porque Satanás dizia, eu não preciso nem mais trabalhar aqui. O fulano já chegou. Então, meu amigo, o clima ficou pesado. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Porque
quando a gente fala, olha, tem que ser longânimo, né? Pessoa tem que ter paciência. E aí você pensa, puxa vida, mas fulano de tal não tem paciência nenhuma. Então, meu conselho aqui para começar, coloque a palavra contra você, tá bem? Porque se tiver alguma coisa aí, ela vai encontrar. Ou seja, abra as portas do teu coração e deixa a luz entrar sempre. Bem, sabe onde eu vejo muita longanimidade? Naquelas pessoas que sofreram e até morreram por amor a Jesus, não é? Estão sendo pessoas que estão sendo questionadas, pessoas que estão sendo xingadas, mas permanecem ali em silêncio, defendendo a sua fé, não é verdade? Tendo paciência com os outros. Eu sei que você lembra, você conhece, claro, a história de Jó. Na minha opinião, não é? Jó era um pai da paciência, não é verdade? Especialmente quando os seus amigos foram visitá-lo e o viram naquela situação deplorável, né? Tinha perdido filhos, tinha perdido bens, tinha perdido tudo. A própria mulher de Jó falou: Cara, você tá de brincadeira, você está perdendo o seu tempo. Olha a sua situação. Faz o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morra. Morra. Acho que ela estava dizendo: Você está dando trabalho para mim, cara. E ele ouviu tanto a sua mulher, como quando os seus amigos que foram lá, ele falou: os meus amigos vieram me visitar. Sabe o que os amigos falaram para Jó? Cara, na real, fala aqui para gente. Qual que é o pecado que você está escondendo? Hã? Fala aqui para gente, porque não é possível. Você tem alguma coisa amoitada aí, entendeu? Não, 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 não. Você não engana a gente, não. Imagina. E Jó ficou em silêncio, dizendo: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu vejo em Jó um grande exemplo de longanimidade. Sabe onde eu vi longanimidade? Claro, em Jesus. Jesus diante de Pilatos, lá em João capítulo 18, versículo 37, ele vai dizer o seguinte: Então Então disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que coisa linda. Então Jesus Cristo respondendo com mansidão. Na verdade, aquilo que Pilatos está falando, tu és rei, então Pilatos está usando de pura ironia. Mas Jesus está falando, bom, você tem razão em dizer que eu sou. Né? De fato, eu sou isso mesmo. Eu nasci para isso. Eu vim para trazer a verdade. Outra coisa, Deus nos coloca à prova para saber se temos ou não o fruto do Espírito. Tá bem? Nós já estudamos sobre amor, nós já estudamos sobre paz, nós já estudamos sobre alegria. Não tenha dúvida nenhuma de que Deus vai colocar você ou permitir a você situações onde você possa reagir de acordo com a presença e o fruto do Espírito Santo na sua vida, ou não. Então tenha essa convicção plena, tá? Porque isso não acontece sozinho. O fruto do Espírito Santo, gente, como eu falei que a questão da alegria, que é uma questão tua, ela acontece nas relações, nos relacionamentos. Então, o fruto do Espírito, ele tem a ver com a possibilidade de equilíbrio na nossa vida e nas nossas relações. Então, eu posso garantir para você que você vai ser experimentado. Deus vai permitir isso em todas as áreas do seu viver. O Espírito Santo não nos dá somente alegria e milagres, mas também produz essa qualidade extrema e necessária de amor demorado, não é? Amor paciente. O que é longanimidade? O que a longanimidade combate? Duas coisas. As explosões de ira. Então, quem é irado, né? Não, eu sou assim mesmo. Eu chego lá, eu falo, comigo não tem essa não. Ó, é na lata, falou, levou. Longanimidade para você, queridão. A outra é
evitar as provocações entre nós. Então, explosões de ira e provocações é o objetivo, a longanimidade combate esse comportamento. A longanimidade é um amor passivo, é um amor que não faz nada, no sentido de que é um amor que não revida. A longanimidade é a manifestação de um amor que vira o rosto. É um amor calado. A longanimidade é um amor quieto. Não é? Eu sei que eu estaria defendendo, às vezes, uma tese que eu digo o seguinte: faça cara de paisagem. Mas às vezes a gente faz cara de paisagem, mas lá dentro a gente está querendo esganar a pessoa, tá bem? Então eu acho que a cara de paisagem já é um meio caminho para o exercício da longanimidade, tá bem? Então, longanimidade é você não reagir e continuar amando persistentemente pessoas que te provocam, que te irritam e que se levantam contra você. Então você já viu que não é dos frutos do Espírito uma coisa tão simples. Se você tem esse fruto, você não provoca as pessoas e você não tem explosões de ira. Está lá em Gálatas, capítulo 20, Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21, e diz assim a palavra de Deus: idolatria, e está falando aqui de quem não tem a longanimidade, está sujeito a esse comportamento. Idolatria, feitiçaria, olha só, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Não te deixes vencer pelo mal. Opa, desculpa aí. Facções, continua aqui. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, olha a seriedade, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisa praticam. Então, meus irmãos, é problema, não é verdade? É problema a ausência da longanimidade, que é uma faceta do fruto do Espírito na nossa vida. Bom, sobre longanimidade, é isso aí. É você pensar naquela pessoa irritante que faz questão em expor, em provocar, em atentar contra, muitas vezes, contra a sua integridade, a sua dignidade, não é verdade? Contra a sua honra, e você amá-lo passivamente, sem explosão de ira e sem criar uma contenda. Eu acho que nós precisamos dessa longanimidade, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? Então diga assim comigo: Deus, eu quero ser longânimo. Que o Senhor responda por mim. Que eu saiba amar em silêncio. Diga, que eu saiba amar em silêncio. Mesmo os que me ofendem e me ferem. Tira de mim as explosões de ira. Tira de mim, Senhor, as provocações, em nome de Jesus. Bem, o segundo fruto que nós vamos estudar, ou a segunda face desse fruto, hoje, é benignidade ou amabilidade. O que é benignidade? Benignidade é o lado ativo do amor, já que a longanimidade, a paciência, é o lado passivo. Então, olha só, longanimidade é o camarada vai lá, ele te provoca, ele te fica atazanando, entendeu? Ele fica falando coisa como você, ele fica pegando no teu pé, ele fica jogando pedra na sua vidraça, entendeu? E você fica olhando para ele com amor. Você não cria contenda, você não
não vai pro pau. Isso é longanimidade. É paciência. Não é? Jó ouvindo seus amigos. Paciência. Olha, a benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, generoso, bondoso, benevolente, incapaz de pensar ou fazer o mal ao seu próximo. Então a longanimidade é você se conter em paz e em silêncio. A benignidade é você ir a despeito de e fazer o bem. Por isso, não julga ou fala mal do seu semelhante. Pessoas benignas desejam e promovem o bem, enquanto pessoas malignas, que é o contrário da benignidade, o contrário da benignidade é malignidade, as pessoas malignas desejam e promovem o mal. Portanto, benignidade consiste em desejar o bem do próximo, enquanto a bondade consiste em fazer o bem para o próximo. E aí, meus irmãos, a benignidade, na minha opinião, consegue ser mais difícil de ser praticada do que a longanimidade. Porque uma coisa é você, não é? E os frutos, eles são interligados. Quando nós estamos falando de benignidade, de certa forma, ele se mistura com bondade, que também se mistura com um domínio próprio, que nós vamos estudar ainda. Não é verdade? Uma coisa é você saber que a pessoa está falando, está te provocando, né? Aquela pessoa irritante. Uma coisa é você se controlar. Então, você desejar, não é? Desejar algo bom para ela. Agora, fazer, gente. Ai, ai, ai. Bom, mas é isso aqui. Fazer o bem para quem está te fazendo o mal. Isso é benignidade. Então, benignidade, queridão, não é para qualquer um, não. É só para o crente que tem o Espírito Santo na sua vida. Ou, eu já vi, por exemplo, né? Olha, fulano, eu te vi na rua, você, gosto de você, hein, cara? Você é gente boa, hein? Vou fazer um negócio bom para você. Vou te dar uma carona. Você não me fez nada de mal, entendeu? Olha, você é uma pessoa fantástica. Nunca ouvi você levantar a voz. Você sempre me tratou com grandeza, com dignidade. Quer saber o seguinte? Eu vou te fazer o bem. Tenho prazer em fazer o bem para você. Agora pense comigo. A pessoa que está acabando com você, tentando destruir a sua vida, você ir lá visitá-la no hospital, fazer das tripas ao coração para que ela seja curada, aí é benignidade. Nós acabamos de orar para o Larson. Moleza, né, meus irmãos? Orar pelo Larson. Está enfermo lá, 39, 40 graus, não baixa. A gente vê o camarada lá na cama, um homem forte, militar, major do bombeiro. Cara, corta o coração da gente. Vamos orar por esse homem. Meu Deus, que homem bom. Que homem maravilhoso é esse. Estou usando você como exemplo, tá, Larson? Sei que posso fazer isso. Agora pensa naquele cara que a vida toda te atazanando, ameaçando você. Não é verdade? Você vai lá visitar essa pessoa? Olha, gente, você teria coragem de ir atrás de uma pessoa que foi o pivô do fim do seu relacionamento? Pessoa que entrou na sua história, que ficou com seu ex-namorado, com a sua ex-namorada, com seu cônjuge. E agora você ir lá fazer o bem para essa pessoa? Porque veja bem, tudo bem, parece que eu estou até sendo exagerado. Mas qual é o contrário da benignidade? Gente, não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Ou existe em nós benignidade, ou existe o quê? Malignidade. Então não tem meio termo. O fruto do Espírito Santo, não é verdade? Ele produz benignidade no nosso coração.
É claro que é uma luta. Veja bem, talvez você não consiga produzir a benignidade. Talvez você não tenha força para ir lá. A Bíblia diz que não é para você amar, não é para você, aliás, destruir o seu inimigo. A Bíblia diz, olha, você tem que amar os inimigos. Não é verdade? Você tem que orar por eles. Então me parece que só Jesus, gente, só Jesus e o Espírito Santo dele habitando em nós. Agora, a malignidade, aí já é obra da carne. Então, queridos, se a obra da carne, se a gente pensa mal, se a gente deseja mal, se a gente faz o mal, então aí já é outro negócio, já não é fruto do Espírito Santo. E se nós não temos o fruto do Espírito Santo, talvez a gente precise do Espírito Santo. Eu sei que muitos de nós, infelizmente, são pessoas malignas. O que é malignidade? Malignidade é assim, olha, você não empurra o cara no precipício, mas se ele cair, obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é bom, Deus Deus nos livra. Né? Às vezes eu já ouvi dizer, que não é tema para a gente tratar nesse assunto aqui, mas eu já ouvi falar assim, olha, o tsunami devastou aquele país. E aí aquele crente santarrão diz também, né? Um país cheio de pecado, uma idolatria. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso é malignidade pura. Às vezes a gente vê o mal acontecendo com a pessoa, uma desgraça acontecendo com a pessoa. Eu já vi crente, gente, pelo amor de Deus, dizendo o seguinte, não, é Deus tratando. É Deus tratando. Isso é malignidade. Fulano se machucou, não é? Bateu, tá. Eu não esqueço, gente, um dia que um homem de Deus falou para mim, não era nem pastor ainda, que eu moro perto da casa do fulano. Ele falou o nome da pessoa lá. Fulano já foi rico, viu? Aquela pessoa ali já foi rico, mas agora, cara, ele perdeu tudo. E parecia que existia um certo, assim, alegria em dizer aquilo, sabe? E ele continuou, olha, todo domingo ele tem que ir para a igreja, porque agora, né, não tem mais nada, agora tem que ir para a igreja, né? Perdeu tudo, né? Fazer o quê? Vamos para a igreja. E ele vai a pé com a família, tem um filhinho pequeno, tem aqueles filhos pequenos, ele vai para a igreja. Olha, Milk, é o seguinte, eu passo de carro por ele, mas vou falar a verdade, eu não dou carona não. Sabe por quê, Milk? Deus está tratando ali. Rapaz... queridão, meus irmãos, Satanás, se tivesse um carro, daria carona para esse homem. E esse camarada não estava dando carona. Então, aquele crente estava conseguindo ser pior do que Satanás, me desculpa assim, crente. Então, isso é malignidade. É malignidade. Ora, eu já vi gente falando, tomara, né, que aquele traste do meu ex morra. É verdade, às vezes tem tantas feridas, tantas machucaduras, não é verdade? Eu já vi dizendo, eu quero que sejam infelizes. Não, que fure o seu pneu. Eu já vi até gente dizendo assim, você vai, mas você que não pesque nada não, tá? Não vai pegar nenhum peixinho. Queridão, querida, na real, essa maldade tem que ir embora de nós. Deixa eu falar. Nós somos gente benigna, amém? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em você. A benignidade corresponde a atos genuínos. A benignidade nos conduz à promoção do bem em favor daqueles que, inclusive, são hostis a nós. Então, eu admito que o crente, às vezes, por conta das suas limitações, por não estar ainda maduro, ele talvez veja o bem, a possibilidade, e às vezes está magoado, está ferido, coisa que eu não sei nem se... Né? Enfim, pode acontecer, né, minha gente? Acontece com a gente. Isso é uma coisa. Agora, desejar o mal para o outro,
ficar feliz com a desgraça do outro. Isso é malignidade, não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo em nós. Como eu já falei, a benignidade é um contraste com as obras da carne, com o seu modo de vida egoísta e hostil com outras pessoas. Se você for estudar as obras da carne, você vai ver que ela quer acabar com o outro, não é? Porque esse é o propósito de Satanás, gente. Satanás, ele quer acabar com uma pessoa, porque ele vê em nós, meus irmãos, a figura do próprio Deus. Então, o maior inimigo de Satanás, não é verdade? Sendo Deus, será objeto de investimento e destruição o homem, que, aliás, segundo a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo, andando aqui, dando continuidade à sua missão. Por isso que a maldade não é nossa. A maldade não, nós somos pessoas benignas, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E a malignidade é coisa da carne, tá? Que está sob o domínio da nossa natureza e que está sob o controle de Satanás, quando o Espírito não está agindo em nós. O Espírito Santo não somente nos confere poder para suportar as hostilidades e crueldades, mas também nos capacita a mostrar benignidade aos que nos maltratam, procurando sempre responder o mal com o bem. Fazer o que então? Responder o mal com o bem. Estão te fazendo mal? Estão puxando o seu tapete? Estão falando mal de você? Estão te criticando no Face? O Instagram está cheio de haters. Ah, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, na verdade, porque enquanto eu falo isso aqui para vocês, eu me considero uma pessoa muito boa. Aliás, essa palavra não é nem para mim, não é? Eu percebo, meus irmãos, como o mundo seria diferente. Como as nossas relações afetivas seria diferente. Imagina, gente, a benignidade, na verdade, funcionando, a longanimidade. Pensa só, longanimidade e benignidade na tua relação com teu marido, com teu cônjuge, com tua esposa. Pensa só esses dois aqui, longanimidade e benignidade, funcionando na tua família. Imagina, queridão, imagina. Bom, como é que termina Romanos capítulo 12, versículo 21? Lá está dizendo o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 21. Deixa eu compartilhar aqui com você. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós não temos escolha, nós precisamos do bem para vencer o mal. Não tem como vencer o mal. Queridão, querida, não tem como vencer o mal a não ser através do bem. Então é bom a gente lembrar. Não está no estudo aqui, eu sei que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou rapidamente contar para você essa história. Eu já contei tantas vezes, mas vou trazer a sua lembrança novamente. A história de Eliseu na escola de profetas, com os seus alunos, num tempo de escassez, num tempo de, não vou chamar de pandemia, mas num tempo de desemprego, num tempo muito duro. Ele disse para os seus alunos: não temos comida aqui suficiente, então o que vocês façam? O que vocês vão fazer? Levanta cada um e vai andar pelos montes aí buscar comida. E cada um foi para um lugar e cada um trouxe o que achou. Entendeu? Achou um tubérculo ali, outro achou uma fruta, um achou um negócio ali, uma folha. Jogaram tudo dentro de um caldeirão. Fizeram uma sopa. E aí sentaram para comer. Quando foi servir no prato, o próprio profeta Eliseu gritou: tem morte na panela. Tem morte na panela. E aí todo mundo parou. Vamos jogar o caldeirão fora? Vamos jogar essa sopa fora? Eliseu falou: não, temos um pouco de farinha.
traga farinha. E a Bíblia diz que Eliseu jogou farinha naquele caldeirão, deu uma mexida e falou: pode comer que não tem veneno mais. Qual é o princípio das inúmeras, né, possibilidades da gente tirar verdades desse texto? Qual é que eu quero que você guarde hoje aqui? É que quando você joga coisas boas nas coisas ruins, elas tendem a ficar boa. A gente tem uma ideia diabólica de que o mal prevalece. Não, a gente diz o quê? Coisa ruim é igual rastilho de pólvora. Ou seja, nós como crentes muitas vezes aceitamos a ideia de que o mal está aí e de que o mal é que está... Não, queridão. Não. O bem só tem um jeito de vencer o mal. A malignidade só pode ser vencida com a benignidade. E isso se aplica a muitas áreas do seu viver também. Sabe por que o crente não consegue fazer o mal? Porque isso não está em você. Simples assim. Porque o fruto do Espírito Santo na sua vida é promover o bem até diante daquilo que está massacrando você. Esse é o fruto do Espírito em você. Jesus na cruz do Calvário, não é? Que exemplo maravilhoso, né? Quase uma covardia, né? Desculpe, meus irmãos, falar de Jesus, mas é verdade, né? Aquele pessoal falando: oh, cara, você falou que ia salvar o mundo, você não salva nem você mesmo. Oh, você disse que é o bom aí, por que você não desce da cruz? Escuta, você não falou que ia destruir o templo assim dentro de 3 dias e depois ia destruir o templo e construir o templo dentro de 3 dias? E agora você está aí na condição que você está, diz que as pessoas passavam, a Bíblia diz que as pessoas diziam: ah, que papelão. E Jesus Cristo lá da cruz estava falando assim para Deus: Deus, olha, não é isso aqui na literalidade, né? Na expressão poética do pastor Melquisedeque. Jesus Cristo estava dizendo assim: Deus, não olha para essa gente aí. Ó, se esse pessoal tivesse noção, se esse pessoal tivesse o seu Espírito Santo, se eles soubessem, eles nunca fariam o que eles estão fazendo. Então, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É brincadeira, meu irmão. A benignidade pura, na sua essência, no seu estado original, sendo manifestada ali em Jesus Cristo através dos agressores, dos opressores, daqueles vilipendiadores, daqueles que cuspiram, daqueles que brincaram com as suas roupas, colocaram uma coroa de espinhos. Sabe o que Jesus falou assim? Se eles soubessem, eles nunca fariam isso. Então, Pai, perdoa, tá bom? Não bota na conta deles, não. Deixa que eu levo. Tá bom ou quer mais, meus irmãos? Bom, olha, que a sua benignidade, aquela que você tem, que a sua benignidade constranja a maldade das pessoas ao seu redor. Que as pessoas olhem para você e digam assim: ó, essa pessoa aí é igualzinho o pai dele. Isso aí é igualzinho o pai. Como assim? Não. O pai dele é bom. Porque o texto, a referência que mais é dada a Deus no Velho Testamento é: Deus é bom. No Novo Testamento é que nós descobrimos que ele, além de bom, ele também é amor. Mas isso a gente só descobre no Novo Testamento. No Velho Testamento, a figura que qualifica talvez a expressão mais forte, o adjetivo, não é? Vamos chamar de o atributo, um dos atributos mais fortes destacado é: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Que a bondade do seu Pai Celestial habite em você, porque Ele faz chover em cima de maus e bons. Então, Deus faz o bem, por ser bom, faz o bem para todas as pessoas. A plantação cresce no sítio do bandido e cresce no sítio do crente também. O sol dele se levanta todo dia de manhã sobre a cabeça de todo mundo. Ele é bom e ele faz o bem, independente de quem sejamos. Portanto, o convite é: seja como o seu Pai Celestial. Faça o bem a todos, sem olhar a quem. Os mais antigos aí até lembram de uma música que dizia assim: fazer o bem sem olhar a quem
é dever cristão. Fazer o bem sem olhar a quem, estendendo a mão. Então esse é o convite para mim e para você hoje. Que Deus possa te fazer benigno, benigno. Que você tenha atitudes boas para com aqueles que inclusive te ferem. Não apenas paciência, não apenas ficar passivo, não apenas não reagir, não apenas não ser grosseiro, mas ser mais do que longânimo, ser benigno. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para viver essa verdade dele, esse poder dele à minha e à sua disposição. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, vamos orar mais uma vez pelo Larson e também eu acredito que era bom, não é, você dentro da sua intimidade com Deus também clamar ao Senhor que Ele te faça longânimo, que Ele te faça benigno. Sabe, queridão, talvez você olhe para você e não reconheça, talvez você olhe para você e não enxergue longanimidade e benignidade na sua vida. Mas se você tem o Espírito Santo, a semente está aí, tá? A faceta está aí. Pensando na tangerina, o gomo está aí. Diante das possibilidades que Deus te der, exerça o fruto do Espírito Santo.